Hoje é dia de alugar uma namorada. Oi, muito prazer. O meu nome é Mizuhara e hoje a gente vai voltar a falar do anime daquele garoto que alugou a namorada. Isso mesmo, meus amigos, Kanojo Karishimazu. Mas antes de começar, eu já fiz a análise do primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui na descrição. Já fortalece aí com like e também se inscreve. Se inscreve porque nesse canal sempre vai estar saindo novas aventuras. Combinado? Então vamos navegar nessa saga porque tá incrível demais. Começa com a Mizuhara e o Kazuya se olhando porque ele acabou de perceber que ela é a Ichinose. Isso mesmo, meus amigos. A Mizuhara é aquela garota com os óculos grandes lá. Daí os amigos dele perguntam se ela é uma conhecida dele. Daí a Mizuhara sai andando muito rápido. Tipo, muito. O Kazuya diz que confundiu ela com outra pessoa. Depois já aparece ela escondida em um lugar, acho que é um poste, sei lá. E o Kazuya-san se despede dos amigos dele e vai embora. Mas aí alguém puxa ele pelo braço lá pra dentro da biblioteca e quando chega lá é a Mizuhara. E diz pra ele não falar com ela e dizer que eles dois não têm nada, porque o trabalho dela continuava em segredo. Sério, eu espero muito que ele mantenha esse segredo, porque, meu Deus do céu, a Mizuhara foi muito boa com esse garoto. E olha só de novo deixando-nos pregando uma peça, não é? Depois já aparece ele na casa dele ajeitando o saco pra jogar o lixo fora. Daí ele sai e ele vê outra pessoa abrindo a porta. É isso mesmo, galerinha. A Mizuhara tá ali. Sério, gente, ela é vizinha dele. Ela é vizinha de porta dele. Ah, essas coincidências de anime. Sério, senti um cheiro de treta por aí? Depois ela sai correndo, entra e tranca a porta dela. E ele fica batendo lá, depois ele fica falando com ela pela brecha do correio. E ela empurra ele e ele entra na casa dele. Ele tá tranquilo comendo seu miojinho e a vovó dele liga pra ele. Ele atende e ela fala que vai passar lá no apartamento dele. E ela quer ver a Mizuhara lá. Ferrou, pessoal. O coração da avó dele já é da Mizuhara. Ela já colocou a Mizuhara num pedestal, já era. Depois ele começa a arrumar tudo lá, porque o quarto dele tá parecendo um chiqueiro. Depois ele vai lá na Mizuhara e implora pra ela ser a namorada dele só mais uma vez. Porque a avó dele tá encantada com ela. Sério, gente, ele implora mesmo. O moleque até se ajoelha. Daí a avó dele chega lá e diz que a casa dele parece um lixão. Mas é verdade mesmo. Mas ela tá mais interessada na Mizuhara, né? E ela pergunta pra ele que horas que ela vai chegar. Ele sai da casa e finge que tá falando no telefone, mas enquanto isso ele vai na porta da Mizuhara e fica apertando na campainha. E ela atende lá a campainha e ele finge que é um entregador. Ela abre a porta e ele fica implorando pra ela lá na avó dele. Mas ela dá só um chute na barriga dele e ele sai voando. Depois ela vai fazer a comida dela. Depois a Mizuhara vai lá na casa do Kazuya bem devagarzinho e escuta ele conversando com a avó dele. Porque ele finalmente teve coragem pra dizer pra ela que eles terminaram. E quando ele vai tomando coragem pra dizer que não teve namorada coisa nenhuma, a Mizuhara chega lá com a comida e diz que ela se atrasou porque tava cozinhando e pede desculpas. É pago? Sim, meus amigos, é pago. Mas uma coisa a gente tem que dizer, a Mizuhara é um anjo, pessoal. Essa garota é um anjo na vida do Kazuya. A avó dele dá um pulo e abraça a Mizuhara. E enquanto isso, o Kazuya se ajoelha e agradece a Mizuhara pelas costas da avó dele. E a avó dele tá muito orgulhosa porque ele nunca tinha arrumado uma namorada como ela. Que, né, na verdade, ele nunca arrumou. Passa um tempo e a avó dele chama o táxi e diz pra eles escreverem que um dia eles ainda iam se casar. Bom, vovó, veremos. Veremos. Infelizmente, isso só o tempo nos dirá. E eles ficam lá com cara de paisagem. Depois ela vai embora, daí a Mizuhara sobe e o Kazuya chama ela e dá uma grana pra ela. E ela diz que não precisa porque não ia ter como avisar a agência, porque eles foram longe demais. Porque como vocês sabem, né, não pode entrar na casa do cliente e tal. Mas, E ele diz que aquele dinheiro é pra semana que vem que ele vai alugar ela de novo. E ela diz que é pra ele tratar ela como uma desconhecida na escola, porque não quer que ninguém fique enchendo o saco dela com fofoquinha. E ela fala que ele vai poder alugar ela toda quarta-feira por exatas 1 hora. E ele entra e ele tá lá olhando uma foto da ex dele.
Já no outro dia ele se esbarra com a ex dele lá na faculdade. Tu lembra dela, né? Pois é. E ele fica todo atrapalhado, todo envergonhado, todo atrapalhado. E ela pega o livro dele que caiu no chão e dá pra ele. Depois ela vai embora. Daí os amigos dele chegam lá e a Mizuhara passa por trás dele. Na verdade ela passa de hipnose, né? Claro que na escola ela é assim. Depois ele volta pro apartamento dele e começa a pensar na Mami-chan. E aí a campainha toca e a Mizuhara tá lá esperando ele pra eles irem no hospital, como combinado, né? Daí ela já pega a grana dela adiantado e entra no modo namorada. Depois de um tempo a velha se despede da Mizuhara e eles estão andando de mãos dadas e todo mundo olhando admirado como o Kazuya conseguiu arrumar uma namorada ao nível da Mizuhara, né? Até que os amigos deles passam por e veem ele de mãos dadas com a Mizuhara. E eles não estão entendendo nada como ele tá andando de mãos dadas com a Mizuhara, com a garota do nível da Mizuhara. E ele diz que eles estão sendo muito grossos com a namorada dele. E eles chamam até ele de mestre. Depois os amigos dele convidam ele e a namorada dele pra ir no bar. E ele aceita. Daí eles chegam no elevador e ela dá um belo esculacho nele. E ele fala que vai pagar hora extra. Daí eles chegam lá no bar e a ex dele tá lá, meus amigos. Isso mesmo, quantas coincidências, não é mesmo? E logo fica aquele climão e a Mami fica lá mexendo no celular fingindo que nada tava acontecendo. Porque pensa numa personagem atriz, pessoal. Daí ela larga o celular e pergunta por que tava aquele climão bosta. E diz que já tá em outra. E começa a falar mal do Kazuya e a humilhar ele na frente de todo mundo mesmo na cara dura, pessoal. E a Mizuhara começa a ficar pistola. Daí ela bate na mesa assim e diz: "Você não pode falar assim do meu Kazuya." E elas começam a tretar lá, a discutir. E o Kazuya bate na mesa também e diz: é que eu sou bem assim mesmo. E ela defendeu ele, isso não é nem obrigação dela, gente, sério. Daí depois a Mizuhara sai da mesa e vai embora. Tipo aquelas cenas de novela, sabe? Aquelas que a pessoa tá lá na mesa, daí tem uma discussão no meio da mesa, aí o personagem sai e diz: "Eu perdi o apetite, com licença." E a ex dele vai atrás dele e começa a carregar ele. E ela fala que a casa dela é ali pertinho e pergunta se ele não quer ir dar um pulo lá, dar uma passadinha lá. E depois ela diz que não vai dar mais porque o irmão dele chamou uns amigos pra ir pra lá. Daí dá uma ânsia de vômito no Kazuya e ele sai correndo. E ela dá uma água na boca dele e depois fica acariciando a cabeça dele. E ela começa a falar mal da Mizuhara na frente do Kazuya. E ele defende ela. Finalmente esse garoto fez uma coisa que preste, gente, sério. E ele pede desculpa e depois sai correndo. Deixa a Mami pra trás, sozinha. Ele começa a tocar a campainha da Mizuhara e ela aparece. E pergunta se ele quer continuar o encontro. Daí ele começa a chorar e pedir desculpa para ela. E diz que foi muito difícil perder a namorada dele. Ela diz que vai ajudar ele a melhorar como pessoa. Depois chega o outro dia. Todo mundo vai pra praia, menos a Mizuhara, porque ela vai sair com as amigas. Mizuhara, pelo menos se diverte um pouco, né não? Eles chegam lá e o amigo dele pede pra eles se trocarem. Aí a Mami tá lá conversando com alguém e ela digita que quer que eles terminem. A Mizuhara e o Kazuya. Daí aparece já lá na Mizuhara com as amigas dela. Aparece lá o pessoal de novo do Kazuya. E a Mami chega lá de biquíni e pega alguma coisa pra eles tomarem. Daí ele diz que ela é uma boa garota. Mas eu não confio de jeito nenhum na Mami-chan. Sério mesmo. Essa garota pra mim parece ser uma falsinha, gente. Não confio na Mami-chan, essa garota é muito suspeita. Mas alguma coisa de mal ela quer fazer. Aí o Kazuya decide contar pra ela que a Mizuhara é uma namorada de aluguel. E do nada, tipo, do nada mesmo, a Mizuhara chega lá com as amigas dela. Mas na verdade ela tá disfarçada de hipnose. E eles ficam morrendo de medo dos amigos dele perceberem que a Mizuhara é a hipnose. E a hipnose é a Mizuhara. Depois eles saem e a Mami cutuca o Kazuya e pergunta o que ele ia dizer sobre ele e a namorada dele. Depois os amigos dele chamam ele pra decidir quem é que vai lá no mercadinho. E ele vai no banheiro e, ops, esqueceu de trancar a porta do banheiro. E alguém chega lá e adivinha quem é, gente? A Mizuhara. Ah, essas coincidências de anime.
Aí ela sai correndo e ele puxa ela pelo braço lá pra dentro do banheiro e eles começam a discutir. E ele diz que acha que vai voltar com a ex dele. Mas ele queria falar primeiro com a Mizuhara pra ver se ela não ia se sentir mal. Porque como ela já foi a namorada dele de aluguel, e sério, ele acha mesmo que ela vai sentir ciúmes dele? Ah, meu amigo. Mas ela não tá nem aí. Então a Mami escuta alguém falar no banheiro. Então ela grita por ele. E ele sai do banheiro disfarçando. E ele sai bem apertadinho pelo banheiro. E ela pergunta com quem ele estava falando. Então ele diz que estava falando no telefone. E ela diz que é mentira, porque o celular dele ainda continua na mesa lá fora. A Mizuhara abre a porta do banheiro e sai lá de Mizuhara e só de biquíni. E ele inventa uma desculpa esfarrapada, como sempre, que encontrou ela por acaso. Depois a Mizuhara chama o Kazuya e diz pra ele inventar alguma desculpa porque ela vai embora. Mas aí a Mami chega lá de novo. Isso é inconveniente, meu Deus do céu. Depois o Kazuya vai nadar e a ex-namorada dele chama ele pra ajudar ele a procurar uma pulseira, um bracelete que ela perdeu no mar. E ela tropeça numa pedra. Mas aí o nosso herói, nosso protagonista, segura ela. Daí ela vira e dá um beijo nele. Depois o episódio acaba. E sério, gente, eu tô muito hypada nesse anime, gente. Kanojo Karishimasu tá muito bom. Mas não esquece, se você puder, por favor, deixa o like. E também se inscreve aí no canal. Muito obrigado por assistir até o final e... beijão. Sayonara!